E aí, tudo bem? Daniel, tudo bem? Tudo. Tudo bem também. Me escuta bem? Sim, você também? Também, perfeito, Tá o perfeito. fone, me avisa aí. Oi? Eu vou precisar botar o fone para tu me ouvir melhor, para o pessoal me ouvir também e me avisem. Tá? Não, eu te escuto tranquilo aqui. Pra mim tá perfeito. Bom, vamos lá. Queria, antes de mais nada, te agradecer pelo convite e aceitar aí esse desafio, né? Esse bate-papo tão inusitado, em momentos tão difíceis, a gente tentar falar de direito de uma forma um pouco mais simples, né? Fazer essa troca, tomando um bom vinho. Já tem a notícia, né? Tive a, a notícia antecipada de que vinho não vai ter desse lado aí. Vai estar bem regado ou não? Pois é, cara, na verdade eu até fiquei um pouco chateado por quebrar a regra, mas como está iniciando, né, o processo aí, e sei que terão outras lives, eu tô com uma cervejinha, claro, para dar uma quebrada. Maravilha. Mas a cerveja, Tintim. tintim, tintim. Maravilha. Então, brindar sem beber não pode, né? Isso aí. Tu sendo da campanha, Maravilha. Vamos falando um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando, está bem no horário, mas renovando aqueles votos de agradecimento ali, queria até de público dizer que admiro bastante o teu trabalho, admiro muito a linha que tu vem traçando ao longo de todo esse tempo no direito empresarial, aí é digno de toda a nota, de todo louvor, e também de dizer que bateu o fundo hoje aquela chamada com o Dudu, hein? Aquela foi linda, convidando o pessoal para fazer parte desse encontro hoje aí. Sem dúvida, isso garantiu a participação de mais gente. Não tenho dúvida disso. Bom, dando pontapé inicial aqui, a gente mais ou menos alinhou como é que nós íamos conversar a respeito desse assunto, né? Que é trafegar entre o direito de família e o direito empresarial. E um tempo não muito distante, o direito de família ele sempre teve um viés patrimonial, né? E a partir do momento em que veio a Constituição Federal, que veio toda aquela que muitos chamam de uma virada de Copérnico, né? A gente passou a ter uma visão completamente diferente e passou a dar uma atenção muito maior para o ser, para as relações familiares em si, para as relações afetivas. E isso, obviamente, como uma manobra lógica, toda a doutrina e jurisprudência, por consequência, também passou a dar muita atenção para todas essas questões que estão alocadas do lado esquerdo do peito, a gente assim pode chamar. A gente passou a dar muita atenção às questões afetivas. E falta um enfrentamento de uma forma mais contundente, de uma forma bem mais aprofundada de questões patrimoniais. Às vezes ela é relegada e deixada em segundo plano, então a gente precisa trazer à tona esses assuntos. E quando a gente fala de direito empresarial, isso às vezes parece muito distante do direito de família, porque envolve o diálogo de livros distintos do Código Civil, né? Só que ao mesmo tempo eles têm muitas coisas em comum. Por exemplo, quando a gente fala de direito de família, a gente fala de casamento, a gente lembra da affectio maritalis, da afeição, do matrimônio, do fato das pessoas estarem imbuídas de uma mesma finalidade, de manter aquele relacionamento, ao passo que do direito empresarial a gente tem a afeição societária, né? A affectio societatis. Então são conceitos que se aproximam. E quer queira, quer não, a gente não pode negar que no direito de família, a própria família em si, com o regime de bens, não deixa de ser uma sociedade conjugal, que começa, se as pessoas elegem um patrimônio, e quando acontece o rompimento, a gente precisa equalizar o que toca para cada uma delas. Então isso é interessante trazer, sobretudo pelo fato de quando a gente tem algum empresário, alguma empresa vinculada a este patrimônio, a gente precisa dialogar com outras fontes. E é isso que a gente está se propondo a fazer hoje. Então, queria mais uma vez te agradecer e escutar um pouco a respeito disso nesse momento introdutório. legal. Ah, Daniel, acho que a admiração é recíproca, né? A gente, enfim, somos primos e irmãos, então a gente acompanha, né, até por ter essa relação familiar, a trajetória um do outro há bastante tempo, né? Eu sou alguns anos mais velho, então, né, naturalmente te formasse depois, mas saibas que
também admiro muito o teu trabalho junto com, né, com o teu pai, né, que certamente foi um pouco da tua escola lá em Bagé, o Eric. Então, assim, é muito legal ver hoje, né, tu te desenvolvendo aqui em Porto Alegre, ter a possibilidade de contribuir de alguma forma. E a gente já morou juntos, uma época, no mesmo apartamento, então eu tenho, né, com muita tranquilidade dizendo aqui que admiro muito o teu trabalho como pessoa e também como profissional. Eu acho que o tema de hoje é um tema super interessante, porque ele consegue reunir, né, dois temas do direito privado, né, que é o direito da família e o direito da empresa. E como tu bem disseste, eles têm uma origem comum, né? Se for olhar um pouco, e aí sem querer ser aqui, né, muito dogmático, mas vem do direito romano, e o direito de família, o direito societário, o direito das empresas também vem de lá, né? Onde a gente fala em affects maritalis, a gente fala dentro do direito societário em affects societatis. E nada mais é do que uma forma diferente, talvez, de dizer a mesma coisa, que é a espécie de afeição, uma espécie de união que partes, quando se unem no regime de casamento, elas precisam dessa união afetiva, e quando eles se unem do ponto de vista empresarial para reunir esforços conjuntos para a exploração de uma atividade, eles estão ali em razão de características comuns e muitas vezes, né, que se completam para fins de exploração de uma atividade econômica. E o grande desafio que a gente tem dentro do direito como um todo, e aí muitas vezes até para quem não é da área jurídica é um pouco difícil de entender, como o profissional do direito de família, ele não tem uma percepção tão próxima do direito societário. Da mesma forma, o de direito societário não tem uma proximidade tão grande com o direito de família. E isso se explica porque o direito ele é muito amplo e é possível que haja, né, um profissional que conheça tudo, salvo, né, o Ponte de Miranda, que escreveu um tratado do direito privado de 60 volumes, né, não se conhece outro jurista brasileiro que tenha tido essa... E eu, nem tu, certamente, não temos essa pretensão. Então, a ideia é que a gente consiga, né, dialogar, tendo como base aqui princípios mínimos e denominadores comuns, e a dificuldade é justamente encontrá-los, né, em que dividem a fronteira entre o direito empresarial e o direito da família. E, a partir disso, a gente consiga tentar uma espécie de ajuste químico aqui, né, ajustar essa equação de modo que o resultado final dela não prejudique, não atrapalhe, não viole, né, nem os princípios, as premissas do direito da família e muito menos os do direito empresarial. E se tu for olhar até do ponto de vista histórico, tem uma expressão que é muito comum hoje em dia, a gente chama companhias, né? Aquelas companhias abertas, sociedades anônimas, sociedades fechadas, por essa denominação. Só que na origem do conceito, é curioso que se a gente for olhar para o latim, né, se a gente for dividir a palavra companhia em cumpanis, né, são duas palavras em latim, elas querem dizer o compartilhamento do pão, dos pães, entre pessoas da mesma família. Então, a origem, por exemplo, da primeira sociedade que se tem, de uma das primeiras sociedades que se tem notícia, é justamente a união, né, de membros da mesma família para a exploração de um negócio. Então, quando a gente fala em sociedade, empresa, e depois a gente vai fazer algumas diferenciações, a gente percebe que existe uma conexão, quer os membros queiram, quer eles não queiram, ou seja, é uma conexão aqui que ela é inegável, ela é inseparável entre família e empresa. Isso vai acontecer seja na exploração do negócio, né, que aí a gente está por uma sociedade essencialmente familiar, seja na participação que os herdeiros do sócio ou cônjuge, ou eventualmente os herdeiros do cônjuge, terão numa sociedade da qual o cônjuge fez parte ou faz parte no momento de uma separação, do divórcio, ou no momento até de um falecimento. Então, é indispensável que se conheça minimamente essa relação, essa fronteira que há entre o direito da família, de família, e o direito societário e empresarial como um todo. Perfeito, perfeito. Sem dúvida, a gente não pode negar essa interligação, né? Direta ou indiretamente, as empresas têm um viés familiar. E dando o recorte inicial da nossa conversa, aquilo que a gente se propõe, obviamente que a gente não vai esgotar o tema, e também não é o propósito nesses poucos minutos aqui fazer isso, mas tentar interligar as questões que envolvem regimes de bens e direito societário, tendo esse recorte muito mais vinculado a sociedades limitadas, né? E também vamos dar mais atenção para aqueles regimes que existem a comunhão patrimonial. Normalmente o regime supletivo, o regime legal, que é o regime da comunhão
parcial de bens. Mas antes de falar sobre isso, até eu te faço uma primeira pergunta introdutória, assim. Os empresários que procuram, porque maiormente na tua área, assim, de jeito empresarial, ele é muito mais preventivo, muito mais consultivo do que propriamente litigioso. Também tem isso, mas as pessoas elas têm uma precaução e uma atenção maior nesse aspecto, né? Até porque pelo fato de darem mais atenção até à arbitragem, em alguns casos, para tentar desjudicializar algumas questões, isso demonstra a intenção de precaução. Bom, mas a minha pergunta é, os empresários e as pessoas que querem formalizar algum tipo de negócio, eles questionam a respeito do regime de bens ou não? E das repercussões disso? É uma boa pergunta, Daniel. Assim, eu acho que tem duas formas de abordar. A primeira é quando o empresário ele vai constituir um negócio, né? Ele precisa constituir uma sociedade, aí a gente vai seguir aqui pela limitada. E aí sim, é um papel do advogado que está fazendo essa constituição, ele justamente questionar e endereçar essa questão do regime de bens, mesmo que a título de questionamento, né? Porque às vezes também são questões que são tocadas muitas vezes por um advogado que é muito próximo, né, da relação de confiança daquele casal. E o advogado societário ou empresarial, ele é da confiança daquele que conduz, né, o negócio, que vai construir a sociedade. Então, aí já tem um problema inicial, que a gente muitas vezes, né, não consegue endereçar o tema de uma forma completa. Então, tu sugere para o empresário que, olha, qual é o teu regime de bens, é importante examinar isso, que há uma repercussão lá na frente. E a gente vê, e aí muito mais no Brasil, talvez uma característica nossa, uma espécie de despreocupação nesse momento, né, com esse tema. De modo que ele venha a se tornar importante lá na frente, quando talvez uma relação amistosa ou amigável talvez não seja mais possível, né? Então a gente vê assim, uma espécie de despreocupação inicial que a gente recomenda o contrário. Que se seja abertamente discutido, porque os conflitos societários, né, eles são sempre conflitos que se materializam diante de um problema. E assim como são todos os conflitos da vida da gente, o papel do advogado, cada vez mais, na minha visão, e eu posso estar equivocado, sei que tem opiniões diferentes, é justamente de servir como alguém que consegue antecipar esses conflitos, ainda quando eles são potenciais, e tentar construir no contrato de sociedade, ou eventualmente até num regime de bens, um casamento, né? Antecipar problemas e apresentar soluções para esses problemas. De modo que o próprio contrato já estabeleça questões que lá na frente talvez as partes, por falta de empatia, por falta de vontade, por falta de interesse, talvez não tenham. Então, nesse sentido, como todos os contratos são incompletos, é impossível, né? Uma análise econômica do direito, eu propor tudo num contrato, ele vai ser sempre incompleto. O importante é que o advogado anteveja os principais conflitos e trate disso, né, do ponto de vista empresarial com o empresário, para que ele eventualmente vá em casa e discuta com a sua companheira, sua esposa, seu companheiro, a partir da forma que ele quer lidar. Mas esse não é um diálogo muito fácil, Daniel. Geralmente, esse bate-papo ele fica unilateral. O advogado propõe, ele insiste um pouco mais, mas tem um momento que ele acaba, né? Tá bem, vamos em frente, porque no final do dia, né, eu não posso deixar de construir a sociedade porque não tem uma resposta. Então, tem um pouco desse vai e vem. E o conflito societário, ele sempre vem num momento, ele é muito sensível, o conflito. Ele geralmente, ele não é construído no momento que ele deflagra, né? Ele vem sendo construído há um tempo já. A sociedade é uma relação entre pessoas, né? Por mais que a gente tenha sociedades mais institucionais, menos pessoais, a gente vai entrar isso lá na frente, então sempre sócios se relacionando, que é assim como o casamento é entre duas pessoas ou mais, hoje a sociedade, eu posso ter sociedade de um só sócio. Então, assim, é um regime que ele é mutante também, ele tem cada vez mais se tornado importante, é um instrumento essencial do capitalismo moderno. Tem um autor francês que fala que a sociedade anônima, inclusive, ela é mais importante que a descoberta da eletricidade ali no século 17 e 18. Então, hoje, a gente vê que esses instrumentos societários de organização patrimonial são relevantes. A gente vê muito isso em governança corporativa, por exemplo. Né? Quando tu vai criar um protocolo familiar, é muito comum, né, que as famílias que já têm algum patrimônio, elas, de certa forma, elas estabeleçam, e até de certa forma visto de forma ruim por aqueles que estão ingressando, né? Exemplo, herdeiros de uma terceira, quarta geração, eles simplesmente recebem muitas vezes um protocolo familiar que consta que
eles vão, quando eles forem se casar com alguém, o regime de bens deles deverá ser da separação total. Como assim, né? Pô, não tenho nem direito de dispor do próprio regime de bens. Gera uma disposição natural, principalmente dessa pessoa, mas também do companheiro, da companheira que vai vir a se unir. E aí se transforma num tabu que muitas vezes não é desfeito, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Essa questão até que o Rogério trouxe numa pergunta e que tu acabou falando ao mesmo tempo, sobre essas questões que são colocadas em estatuto, enfim, a governança familiar, para já delimitar o regime de bens das pessoas que, porventura, venham a integrar essa sociedade no futuro. De um certo modo, isso já demonstra uma mudança de paradigmas. Uma preocupação com a conservação da sociedade, a manutenção dela. Se isso é certo, se não é, isso cabe até algum tipo de discussão. Mas a gente não pode deixar de lado a importância de se discutir o regime de bens antes. E que o direito de família, ele passe também a ter um viés mais precavido, mais antecedente do conflito. Porque o diálogo, obviamente, sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo hoje, que a gente está tendo uma convivência muito mais forçada com o companheiro, com o cônjuge, com o filho, enfim, a gente está exercitando essa ética familiar, essa necessidade de dialogar, de poder tolerar as pessoas nos seus defeitos, enfim. E falar de regimes de bens, que a gente tem vários a nosso dispor, faz parte desse processo também, dessa ruptura, essa quebra de um paradigma que está introjetado e parece que falar de regime de bens está dando conta de um interesse futuro no patrimônio que aquela pessoa tem. Só que, na verdade, não. Falar sobre isso não é ausência de amor, é, na realidade, tentar diminuir, de certa forma, os conflitos que, porventura, venham a acontecer no futuro. Eu gosto muito de falar de pacto antenupcial. Não ante, né? Ante, porque ele é prévio, é um contrato antes das núpcias. Como sendo um contrato, é um negócio jurídico, autonomia privada, e eu posso escolher qualquer regime de bens que está em vigor no nosso Código Civil e até mesmo criar outro a partir de uma simbiose daqueles que existem, comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos, separação total de bens, salvo aqueles casos em que a lei, no 1641 do Código Civil, diz que, por força dela, ou seja, obrigatoriamente, eu sou compelido a casar por aquele regime separatório. Os casos dos maiores de 70 anos, aqueles que tinham um relacionamento anterior e não fizeram a partilha dos bens, e aqueles que precisam do suprimento judicial para casar. Bom, a partir do momento em que eu escolho, por exemplo, exercitando a minha autonomia privada, minha e da minha futura esposa, e um parêntese, a gente pode falar disso, inclusive para a união estável, nos contratos convivenciais, que a gente pode fazer a escolha de um regime daqueles que a lei arrola ou qualquer um outro tipo que a gente venha a construir. Então, quando eu falo casamento, fala em união estável também aqui para evitar maiores problemas. Bom, por exemplo, uma coisa a ser discutida é que se eu tenho uma sociedade que é da minha família ou que eu venha a constituir no futuro, eu posso escolher que o meu regime seja um regime de comunhão parcial ou até mesmo comunhão universal, mas que com relação a determinados, com relação à sociedade, o regime vai ser separatório, ou seja, ela não se comunica. Posso fazer isso? O que pressupõe? Diálogo, conversa. Outra coisa que também pode ser feita, e que está a serviço de todo mundo, é a possibilidade de, no andar da carruagem, alterar o regime de bens, desde que seja um pedido motivado por ambos os cônjuges, com um pedido motivado direcionado ao juiz, pelos dois, né? Uma jurisdição voluntária, sempre ressalvados os direitos de terceiros. Então, eu posso fazer isso também. Agora, qual é o motivo, o justo motivo para alterar? Bom, tem jurisprudência que eu adoro muito e que diz assim, o motivo é a vontade dos consortes, dos pares. Quer motivo melhor que esse? Não tem. Então, pelo menos aqui no estado, né, no Rio Grande do Sul. Então, o recorte a partir disso, dessa ideia de dizer, olha, a gente precisa discutir mais regime de bens. A gente precisa trazer essa conversa para dentro dos relacionamentos. Isso não é interesse. Isso é bom senso, diálogo, transparência. Posso até chamar de boa-fé objetiva, dever de informação e tudo, buscar
a posição de algum profissional da área, especializado, e ainda mais se eu venho a ter algum tipo de sociedade, que dá os contornos ainda mais especializados a essa questão a ser debatida. Então, dito tudo isso, vamos falar sobre o regime de comunhão parcial de bens, que é o supletivo, é a regra. Basicamente, eu vou ter 3 esferas patrimoniais, né? Aquilo que um dos cônjuges ou companheiro tem antes do casamento ou da união estável, aquilo que o outro tinha antes do casamento ou da união estável, e aquilo que eles, em conjunto, vão angariar ao longo dessa relação. Joia. É esse, basicamente, o regramento deste regime. Depois a gente pode até falar de sucessão hereditária, mas basicamente essas eram as questões que a gente precisa invocar numa nota introdutória para poder falar agora de sociedades, de como funciona e eventual dissolução, e aí eu passo a bola para ti. Tá. Eu acho que tem uma questão interessante, né, o que você mencionou, e eu acho que assim, a gente vive numa sociedade, né, se o áudio estiver ruim, me avisa aí, tá, que eu troco de Tá bom. tema aqui. Mas a gente vive numa sociedade que ela está amadurecendo, né, em diversas formas, e o regime jurídico, em geral, ele segue esse amadurecimento. Então, né, no próprio direito de família, me parece que tem uma série de temas que hoje, né, se discute que há 10 anos talvez não se discutisse. E na medida em que a gente vê uma emancipação plena e completa, né, na mulher como profissional, como ente, dona da sua própria vida, eu acho que hoje em dia a gente tem que olhar o direito de família, né, quando a gente examina o regime de bens, como algo essencialmente que decorre da autonomia privada das partes. Eu acho que esses novos regimes afetivos que hoje a gente vê, assim, de certa forma, irradiarem efeitos dentro do direito, eu acho que o próximo passo disso, como evolução madura de uma sociedade, é a gente conseguir, né, imiscuir dentro não do legislador, mas dos julgadores, que no final do dia são eles que acabam, né, interpretando a lei, a hermenêutica é importante também, que faz muito sentido que as partes antecipem todas essas discussões num pacto étnico, né, na definição, né, de um instrumento de ável, porque isso significa, na minha visão, não só maturidade, né, do ordenamento jurídico, mas a maturidade daquele casal que está se unindo, tá? E, além do afetivo. Porque tem uma questão, se não me engano, alguém colocou em uma dos questionamentos, aí, dos comentários, é muito fácil conversar, né, quando a situação é muito boa. Agora, quando a situação é ruim, e a gente sabe que o amor ele é um sentimento que ele decorre, pelo menos na minha modesta visão, não apenas, né, uma beleza física, de uma beleza interior, mas também de uma certa admiração pelo que a pessoa é, pelo que a pessoa faz, pelo que ela respeita, pelo que ela deixa de respeitar. Tudo isso, né, se esvai, de certa forma, quando uma crise financeira, por exemplo, que a gente está vivendo agora, né, advém. Então, assim, essa maturidade de conversar sobre os temas no momento bom e ruim, ele é essencial na vida de um casal. Então, por que não conversar no momento em que as pessoas, os dois estão justamente naquele passo inicial de começar uma vida junto? Eu acho que isso é essencial. Essa evolução dentro do direito dos contratos, por exemplo. Hoje se fala muito, né, no dever do credor de mitigar o dano do devedor. Por exemplo, numa situação muito ruim como a crise de agora, tem se discutido muito se, olha, o dever do credor negociar com o devedor. Ou seja, é uma mudança to mitigate the loss. de paradigma completa que decorre. Mitigate the loss, é a expressão em inglês, e advém do jeito americano, mas no final do dia é um dever lateral da boa-fé, que, né, o Clóvis Silva já falava na obrigação com o processo, a professora Judite fala privado. Então, assim, o direito de família, e aí cabe, né, ao Instituto e tudo mais, trazer esses paradigmas para a discussão, né, e aí alterar a forma da advocacia, que é uma advocacia que talvez ainda seja muito no litígio e pouco no consultivo, no pré-litígio, né? Exatamente. Concordo em gênero, número e grau. Inclusive, a tua fala ela vai ao encontro de um pequeno texto que eu escrevi que foi publicado recentemente no Espaço Vital sobre regime de bens. Que o melhor momento para discutir sobre isso é o momento que antecede o relacionamento propriamente dito e formal, solene do casamento ou da união estável. Porque depois, no momento em que a gente discute, as agruras aparecem e a gente começa a falar de defeitos e coisas de sofrimento e, obviamente, o processo ele se torna muito mais conturbado.
Então, se a gente antecipar, de certa forma, algumas coisas, a gente tenta, na medida do possível, diminuir ou mitigar os conflitos. Vamos falar sobre o primeiro recorte ali, em caso de divórcio, então, já que o casal não conversou sobre o regime de bens, ele não dialogou ao longo da vida conjugal, ou da união estável, enfim, a gente vai falar de divórcio ou de dissolução dessa união estável. Vamos falar do artigo 1027 do Código Civil e a repercussão dele no processo civil. Tá contigo. Tá, vamos. Esse é um artigo bastante polêmico, tá, Daniel? Porque tem uma questão histórica que é importante. Por exemplo, a gente está falando de um Código Civil que ele é de 2002, só que ele foi inicialmente discutido na década de 70, né, baseado num código ditatorial fascista italiano de 42. Então, o Brasil... E como demorou muito tempo para isso ser efetivado, a gente veio em 2002 como supostamente um código absolutamente novo, e muitas das disposições carrega preconceitos e uma série de visões equivocadas quanto à própria participação de homem e mulher em sociedade e na vida econômica, né, de um casal e até da economia brasileira. E o artigo 1027, de certa forma, reproduz isso. Tá? Ele, por exemplo, ele estabelece, né, que os herdeiros do cônjuge do sócio, né, e o cônjuge que se separar judicialmente, e aí a premissa aqui é que aquele que ele era casado com e tinha participação em uma sociedade, esses herdeiros ou esse cônjuge separado, ele não vai poder apurar os seus haveres na sociedade. Ou seja, ele não vai poder receber o percentual que ele teria direito naquela sociedade a partir de uma liquidação completa. Ele vai sim poder participar dos resultados que aquela sociedade vier a distribuir aquele sócio que é o ex-cônjuge. Então aqui a gente tem uma escolha bastante visível, que ela não é desarrazoada, tá? Ela, na verdade, faz sentido, que é o seguinte: eu estou protegendo a empresa de uma descapitalização. Ou seja, o que significa apurar os haveres, né, que um sócio tem para pagar os herdeiros do cônjuge ou o próprio ex-cônjuge? Significa que eu preciso ter ativos ou, de alguma forma, utilizar reservas da sociedade para distribuir dinheiro para aquele determinado grupo de pessoas ou para aquela pessoa. Então, o Código Civil fez essa escolha, ele protegeu a sociedade, aqui o princípio que está por trás da preservação da empresa, em detrimento do ingresso do sócio, do herdeiro do sócio na sociedade. E aqui é uma escolha que, na minha visão, questionável. Eu acho que o Código de Processo Civil de 2015, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente, ele trouxe uma solução para isso. Então, aqui, estamos diante de uma escolha legislativa, que, concordemos ou não, ela foi no sentido de evitar o ingresso, né, dos herdeiros do cônjuge ou do próprio cônjuge na sociedade, e autorizando que esse cônjuge ou os herdeiros desse cônjuge recebam dividendos dessa sociedade. Qual é o grande problema dessa solução? É que, se por alguma razão, né, o sócio que remanesce lá, ou seja, o sócio do qual o cônjuge se separou, aquele que está fora, a sociedade não distribui dividendos, ou os lucros são, de alguma forma, mantidos na sociedade por alguma razão, esse terceiro, que não faz parte dessa sociedade, ele simplesmente não participa, não tem direito àquele quinhão que ele deveria ter. E aí, me parece, em conflitos societários, a gente sempre tem que olhar o caso concreto, porque me parece aqui que, se essa situação de fato está existindo, temos aqui razões bastante razoáveis, né, com perdão da repetição, para que se ingresse com uma ação, à luz do parágrafo único do artigo 600 do CPC, para apuração desses haveres. Então, o ponto essencial aqui é o seguinte: eu preciso sempre olhar para a regra, né, tratando de uma solução em que eu não vejo nenhuma irregularidade. Então, se a sociedade distribui dividendo e está em consonância, né, com o que dela se espera, o regime do 1027 não é um regime injusto. Ele fez uma escolha, preservou a empresa ao invés de autorizar, né, a liquidação parcial da cota ou o ingresso
daqueles herdeiros na sociedade. Agora, se estamos diante de uma outra situação, me parece super legítimo a possibilidade de uma ação judicial para apurar haveres. O que hoje em dia, desde 2015, ele autoriza, inclusive, o TPC de 2015, ele resolveu essa questão. Então, ele autoriza que o cônjuge, ou os herdeiros, o ex-cônjuge, ele ingresse com uma ação judicial para fim de apurar esses haveres. Então, o ponto aqui importante, Daniel, é fazer uma diferença entre o regime que o Código Civil estabeleceu, que é a impossibilidade de eu apurar haveres e receber lucros, ou seja, eu divido com o meu ex-cônjuge, por exemplo, aqueles resultados que ele recebe da sociedade, uma espécie de sociedade paralela, né? Eu não posso exercer direito de voto, eu não posso exercer direito à informação, que é uma série de direitos que decorrem da posição de sócio, mas eu participo do resultado. Agora, com o CPC de 2015, me parece que o cônjuge tem uma escolha aqui. Ele pode ou participar dos resultados, ou ele pode escolher ingressar com uma ação para apurar aqueles haveres. Qual é o grande problema? E aqui vem uma questão relevante da gente discutir. Eu ingressando com uma ação, né, eu tenho certeza de que aquela sociedade ela vai ter dinheiro para se descapitalizar e pagar a cota que eu teria direito? Essa é uma pergunta que não tem resposta. Depende um pouco do cenário econômico. Se fosse hoje a pergunta, eu diria que não é a melhor medida a ser adotada. Porque uma série de sociedades estão simplesmente numa crise econômica e essa atividade empresarial certamente vai ser inviabilizada. Então, eu hoje tenho bastante críticas ao artigo 600, parágrafo 1º. Na verdade, eu tenho muitas críticas ao regime do CPC no que trata de dissolução de sociedade. Ele foi um regime bastante atécnico, na minha visão, tá? E ele tem que ser sempre olhado caso a caso. Mas esse parece resposta de advogado, né? E não deixa de ser. Mas, assim, a realidade prática do caso é muito importante para a gente olhar quais medidas têm que ser adotadas. O importante é que se saiba quais são as opções que se tem. E a opção aqui é dúplice. Ou é receber o resultado, ou é ingressar com uma ação de apuração de haveres. Perfeito. De certa forma, assim, o que mais persiste na doutrina e em discussão a respeito disso é se existiria ou não entre o artigo 1027 do Código Civil e o artigo 600, parágrafo único do Código de Processo Civil, alguma eventual antinomia, alguma anacronia entre eles. Ao meu sentir, que não sou do direito empresarial, mas que tento fazer alguma interpretação de acordo com o regime, uma interpretação sistemática de acordo com o direito de família e o direito empresarial, o que eu busco contribuir aqui para a nossa conversa, de uma forma bem objetiva, e considerando que tu trouxe a ideia de que existe entre os cônjuges uma sociedade paralela, ou que a doutrina chama de subsociedade, que aquele cônjuge é sócio e eu tenho a sua parceira, a sua companheira ou a sua esposa, e que ela é subsócia, vamos dizer assim. E eventual rompimento dá a ela o que a gente chama de um direito de crédito. Bom, isso seria em carros, isso seria em ativos financeiros, isso seria num imóvel, enfim. Mas agora a gente está tratando de uma sociedade. E aí o 1027 me diz que, levando em conta aqueles conceitos que a gente trouxe lá no início da conversa, de affectus societatis, sociedade limitada e sociedade de pessoas, e a gente leva em consideração as pessoas que estão congregando para fins de angariar lucro. Bom, então a partir do momento em que existe esse rompimento conjugal de um dos sócios, os outros não são obrigados de forma alguma a receber na sociedade a esposa daquele sócio. Bom, affectio societatis. Bom, daí o 1027 traz a ideia de que ela não pode exigir desde logo a parte que cabe na cota social, mas que ela pode concorrer à divisão periódica dos lucros. E aqui eu vou colocar uma pimenta na nossa conversa, porque eu sei que a gente, em certa medida, tem pensamentos um pouco discrepantes, mas o diálogo serve para isso. Quando a gente trata de direito de família e regime de bens, que a gente também falou lá no início, a partir do momento em que eu escolho o regime e faço um pacto antinupcial, por exemplo, ele é um negócio jurídico sob condição suspensiva. A partir do momento em que eu caso, passa, portanto, a surtir todos os efeitos do regime que eu escolhi. E agora, quando é que termina o regime de bens?
É pacífico na jurisprudência de direito de família, STJ, inclusive, de que o regime de bens ele termina com a separação de fato. Tu está me escutando bem? Está dando uma interferência só aqui, Joia. Então, termina com a separação de fato. O que é separação de fato? Sociedade conjugal terminou. Eu saí de casa, ou a gente não vive mais junto, mas a gente se quer bem. Enfim, várias situações têm a prova disso. Em determinadas situações é difícil, convenhamos. Mas a separação de fato, quer queira, quer não, rompe a sociedade conjugal, põe fim ao regime de bens. Bom, eu sei, portanto, que o artigo 1027 não me dá a possibilidade de eu ingressar na condição de cônjuge não sócio naquela sociedade, mas me dá, em contrapartida, a possibilidade de concorrer na divisão periódica dos lucros, né? Até que se liquide a sociedade. E a gente fala de liquidação parcial, de solução parcial. Ela continua a pessoa jurídica, mas a gente, tão somente nesse caso, dentro da ação de dissolução parcial, tem um pedido daqueles que é a apuração de haveres. E aí eu vou apurar os haveres para saber qual é o crédito. O meu pensamento, tentando comungar o 1027 com o parágrafo único do artigo 600, que dá a legitimidade a esse cônjuge não sócio de ingressar com essa ação para apurar os haveres, é de que apura os haveres, tem o direito à distribuição dos lucros e dentro de uma interpretação harmônica, eu vou pagar, na condição de ex-cônjuge sócio, o crédito que eu tenho para com a minha ex-esposa, por meio da distribuição dos lucros, até que ela receba o valor equivalente à sua meação incidente sobre a minha cota social. É o pensamento que eu faço. Agora, e eu vou lançar essa bomba para ti. Eu tenho que apurar isso. Eu já sei a tua opinião, mas a gente já tem mais ou menos uma ideia. Eu vou apurar esse valor na separação de fato, quando eles romperam, e pelo direito de família, quando termina a sociedade conjugal, ou eu vou apurar esses haveres, em que pese possa ou não estar pagando ela nesse meio tempo com os lucros, é outra discussão que a gente pode ter daqui a pouquinho, se eu vou pagar ela só ao final, e o valor correspondente, o proveito econômico, é quando da efetiva partilha. Qual é a tua opinião a respeito disso? A minha é da separação de fato. Cara, é uma ótima pergunta, tá? Assim, antes de entrar nela, eu acho que Fábio, até a gente tinha pedido para eu falar, acabei pulando. Por que a gente está falando de limitada, né? Porque a sociedade limitada, historicamente, ela é uma sociedade dita, embora eu não goste dessa classificação, mas para fins didáticos ela é fácil, tá? É uma sociedade de pessoas. Por quê? Porque o aspecto pessoal daquele sócio é relevante para o cumprimento do objeto social ou do interesse social daquela sociedade. Então, no final do dia, a gente está falando de uma sociedade que valoriza o aspecto pessoal. Enquanto numa sociedade anônima, como o nome já diz, né, que tem um aspecto um pouco mais institucional, em que a pessoa do sócio não é tão importante o capital que ele tem para contribuir para aquele interesse social / cumprimento do objeto. Então, feita essa diferenciação, estamos falando de limitada, porque na limitada o tratamento é mais polêmico do que na SA, que na SA é mais simples. A ação é um bem, ela passa a ação, não a posição do sócio. Né? E na cota tem essa questão da liquidação da cota. Então, assim, eu acho, Daniel, que a resposta para essa questão, pelo menos voltei. Legal, acho que a resposta para a questão, pelo menos uma resposta que seja coerente com os dois sistemas, né? Ela passa pelo respeito das premissas de ambos, tá? E eu acho que e aí o problema dessa solução é a seguinte: a gente olha para um Código Civil que fez uma escolha, que foi a escolha da preservação da empresa, porque ele diz que o sócio não pode liquidar parcialmente ou dissolver parcialmente a sociedade. O sócio, eu digo, o herdeiro do sócio, né? Ou o cônjuge. Por outro lado, o CPC autoriza, dá legitimidade para este cônjuge para ir lá e ingressar com uma ação de apuração de haveres. Então, aqui a gente tem, na minha visão, duas escolhas legislativas diferentes. Os princípios aqui são diferentes. Eu autorizo um a ingressar e o outro, o Código Civil, diz que ele não pode dissolver, ele tem que esperar a liquidação e até lá ele recebe lucros. Então, o que a doutrina tem dito é que, olha, é impossível negar que o CPC tratou o tema de forma diferente. Então, vamos interpretar isso aqui de uma forma que seja como é que a expressão é?
seja uma progressão de medidas, que primeiro eu tente os lucros, e se por acaso não funcionar os lucros, eu posso ir para a dissolução parcial com a apuração dos haveres. Eu acho que essa opinião ela é uma opinião razoável, porque ela primeiro tenta proteger a empresa da descapitalização, e se isso não funcionar, eu dou muita força para aquele ex-cônjuge ingressar com uma ação judicial. Porque aí ele não teve outra alternativa possível a não ser ingressar. Então eu gosto dessa interpretação, que é uma interpretação razoável, e que tenta primeiro preservar a empresa da descapitalização, que é da liquidação parcial da cota, e posteriormente o ingresso. Mas vamos considerar que houve o ingresso, e aí eu preciso, né, estabelecer algum momento, né, para que isso aconteça. E aí a gente tem uma questão aqui. Tá? E aí eu vou fazer uma analogia com outras questões de societário, por exemplo. Quando a gente tem um direito de retirada, que é quando um sócio quer sair de uma sociedade, e esse direito de retirada ele é extrajudicial, eu notifico a sociedade, tem uma grande discussão se qual é o momento em que aquele direito de retirada é válido para fins de apuração de haveres. Se é o momento da notificação da sociedade, se é o momento futuro da citação da ação judicial, ou se é lá na frente o momento da apuração dos haveres. Tá? Eu acho, Daniel, que a minha resposta para o direito de retirada é o momento da notificação. Tá? Eu acho que naquele momento a gente deveria apurar os haveres. Mas vê que essa solução ela não é suficiente, pelo seguinte, eu vou apurar os haveres naquele momento. Só que eu deixo de exercer a participação na sociedade daquele momento em diante. Ou seja, eu vou deixar nas mãos de terceiros que eu não confio mais a administração da sociedade e a apuração daqueles haveres a que eu tenho direito. Me parece complexa essa solução. Eu posso votar ou não posso votar enquanto os haveres não me forem... Então, todas essas discussões vêm à tona no procedimento. O Código Civil fez algumas escolhas aqui. Cada caso, ele estabeleceu uma posição. Me parece que ele não deu tratamento, e aí preciso rever aqui, que eu não revi, ele não deu tratamento para o caso do parágrafo único do 600, se eu não estou enganado. Ele não fala qual é o momento em que vai se fazer a apuração de haveres. Então, a questão é a seguinte, como é que eu vou, digamos que a tua solução seja a correta, tá? Então eu vou apurar haveres a partir do momento que o companheiro ou a companheira saiu de casa, foi o fim de fato. Mas aquele momento, ele captura uma sociedade que talvez não exista mais no momento em que houver a efetiva partilha lá na frente. E aí, se eu não tenho recursos, eu devo considerar a realidade da empresa ou uma fotografia que eu tirei lá atrás a partir de um princípio que vem do direito de família. A situação é complexa. Eu talvez precise, né, que olhar para os dois campos e estabelecer um princípio que o código não faz. E aí é o problema da decisão de caso a caso. A gente sabe que o STJ teve recentemente uma decisão que definiu como momento da partilha, né? O momento da definição lá da avaliação das cotas. Então, assim, eu acho que como critério geral, parece que sim, o direito de família tem uma posição importante a ser defendida. Mas não dá para a gente olhar também para o que... deixar de olhar para o que diz o direito societário, porque no final do dia os recursos sairão do bolso da sociedade. Não é nem do sócio que foi casado. Né? Porque quem é descapitalizado é a sociedade, não o sócio diretamente, embora ele seja indiretamente. Então, sim, a gente precisa construir uma solução que hoje não está posta, tá? Em grande parte pela doutrina, porque não há um interesse muito comum no estudo do societário com o familiar. Tá? Existe, sim, um interesse muito grande de estudo do societário com outras questões. Mas do familiar, a definição dessas datas, pelo menos, não é o meu dia a dia também. Então, assim, não tenho muito conhecimento de doutrina examinando isso. Eu acho que é uma ótima oportunidade de influenciar as futuras decisões nessa linha. Tá? Sem dúvida. Até a propósito do assunto, tem um recurso especial no STJ que vaticinou essa posição de que a avaliação se dá no momento da apuração, da partilha, mas tem uma outra, e as duas são de 2016. Essa que tu comentaste, Rodrigo, é da ministra Nancy Andrighi, e a outra, salvo engano, é do ministro Vilas Boas Cueva. As duas de 2016. E essa outra do ministro Vilas Boas Cueva falou também da separação de fato como marco da avaliação.
O da Nancy Andrighi disse que era da partilha. Aí tinha situações, tinha nuances, tinha questões que foi o grande período, o grande lapso da separação até o momento em que houve a efetiva partilha. Acho que são, salvo engano, 8 anos. Então seria um enriquecimento sem causa, diz ela. Mas essa questão fica em aberto. Mas aproveitando aqui, até porque o tempo a gente já fechou 50 minutos, basicamente. Eu tenho uma outra questão interessante, é porque, de novo, voltando à ideia de conversar, então, de dialogar. O mais correto, ou o melhor, enfim, sempre observando o princípio de conservação ou preservação da empresa, né, seria, na medida do possível, pagar logo aquele direito de crédito que o cônjuge de um sócio tem contra um dos sócios, seu antigo esposo. Seria o melhor. E aí, até não sei se a matéria da forma de pagamento é algo que venha a estar no contrato social da empresa ou no acordo de sócios em que ela... Eu vou te mandar 2 perguntas aqui para a gente aproveitar o tempo. A primeira seria essa. Se a forma de pagamento e de apuração de haveres seria algo de matéria a ser tratado no contrato social ou no acordo de sócios. E a outra pergunta que eu teria, vou mandar as duas em conjunto, já disse, era que tinha lá no artigo 334, salvo engano, estou colando aqui, do Código Comercial que está revogado, aquela ideia de associação às cotas. De modo que um dos sócios, por exemplo, eu, estou me divorciando, eu posso associar a minha esposa a essa, ou minha futura ex-esposa, estou me divorciando, as minhas cotas, sem a necessidade de anuência dos demais sócios. Logo, com base nisso, ela vai ter todos os direitos de crédito, enfim, e por meio do diálogo a gente consegue fazer. Posso utilizar hoje a figura do contrato de associação em cotas que estava previsto no 334 do Código Civil revogado, hoje em dia, como uma forma de solução desse impasse? Tá. Começando pela última, o contrato de associação à cota, tá? Ele é um contrato que ele não foi reproduzido pelo Código Civil. Ele está com 266 do Código Civil e 334 do Código Comercial. Era uma figura comum, tá, brasileira, que deixou de ser tão comum porque a legislação não previu, mas ela não é ilegal, na minha visão. Tá? Só que qual é o problema dessa solução, Daniel? É que, no final do dia, vai estar constituindo uma sociedade que é uma subsociedade, a sociedade da sociedade. O ex-cônjuge, tá? E, na verdade, ele nunca vai poder exercer diretamente direitos lá na sociedade principal. Ele vai sempre precisar do cônjuge para fazer. Então, o que o Código Civil cria no 1027, na minha, é uma associação, uma cota, sem dizer que o é. Porque ele cria a participação do cônjuge nos resultados daquela sociedade. Então, é uma espécie de associação, uma cota sui generis. E o primeiro tema, mas é uma solução importante, interessante, principalmente se houver diálogo. É uma solução para o impasse, mas, de certa forma, o ex-cônjuge fragilizado, caso haja problemas na apuração do resultado da sociedade, alguma espécie de adulteração contábil para não realização de dividendos e assim por diante. E a primeira pergunta é uma pergunta boa, tá? Onde é que eu coloco, né, o valor da apuração dos haveres? Ou como é que eu regulo, né, o pagamento? Isso é uma matéria que está no Código Social e eu acho que tem que estar. Por quê? Porque no final desse contrato que registrado na junta vale perante todos, tá? É comum que eu tenha formas parceladas de pagamento, 36 vezes, 38 vezes. Tá? E mais importante do que isso, que é um tema que a gente não vai poder hoje se especializar ou verticalizar aqui, que é qual é o cálculo, qual é o critério que eu uso para apurar os haveres. Porque eu tenho diversos critérios que todos eles são válidos. Eu tenho critério contábil, eu tenho critério patrimonial, eu tenho valor econômico de verdade, eu tenho o fluxo de caixa descontado. Então, eu passo que muitas vezes não se tem e que é essencial que conste na sociedade, acordo sócio, que tem que reproduzir, talvez detalhar um pouquinho melhor isso, porque o acordo geralmente não é registrado na junta comercial,
porque não se quer. E aí tem um problema do nosso código, que é uma outra conversa, que o acordo sócio está regulado no Código Civil, então ele tem um problema de eficácia contra terceiros que não são sócios. Então, no caso, por exemplo, do cônjuge, ele não tem eficácia para o cônjuge, porque ele não está registrado. Como os protocolos também familiares, problema. E mesmo registrando no cartório de títulos e documentos, isso não produz efeitos erga omnes? Aí o problema é o seguinte, efeitos erga omnes, tá? Aí, só que tem muitas questões que estão no acordo de sócios que são questões confidenciais daquela sociedade. E aí o sócio não quer publicitar aquilo. E aí uma diferença importante que a gente até não falou no início é que sociedades simples, né, sociedades de advogados, de médicos, de dentistas, isso são registradas, né, no cartório de títulos no registro de pessoas jurídicas e os documentos, eventualmente, no cartório de títulos de documentos. Agora, sociedades empresariais, todas aquelas de acordo com o 966 do Código Civil, que define empresário, elas são registradas na junta local. E aí tem uma questão interessante. Mas mais interessante do que essa questão é o seguinte: se eu sou casado com um advogado, com um dentista e com um médico, essas sociedades, em regra, elas não têm caixa. Porque o caixa é distribuído por sócios. Então, no final do dia, como é que eu calculo os haveres dessas sociedades? Sim. É um tema complexo, não tem resposta, tem critérios, e aí vai sim depender de uma negociação, ou tu vai, né, jogar jacta alha esta no Poder Judiciário, na mão do juiz, que vai ter a interpretação dele, que muitas vezes não tem uma noção de como é que se administra uma sociedade de médicos, uma sociedade de advogados e assim por diante. Porque proteger o cara é um ponto importante. E o juiz competente para isso não é a família quando envolve divórcio. O juiz competente é o juiz civil, que trata de questões de direito empresarial. Exato. Rodrigo, o tempo está esgotando. Se a gente não encerrar, a gente cai e não vai dar a possibilidade de a gente se despedir. De novo, eu queria te agradecer. Faltou muita coisa do script que a gente queria, mas o tema ele é candente, o tema ele é conflituoso, ele no próprio jurisprudência do STJ não existe uma posição sedimentada a respeito do assunto. Vale, como disseste, o propósito de buscar escrever a respeito disso, de buscar estudar esses assuntos mais a fundo para que a gente possa, quem sabe, chegar a um denominador comum e empregar soluções ou dar subsídios para que as decisões possam, na medida do possível, ser mais acertadas. Então, eu queria te agradecer imensamente o convite, de novo, de ter aceitado esse bate-papo, essa conversa, regado, nesse caso, a uma boa cerveja e desse lado aqui por um bom vinho. Muito obrigado mesmo. Isso é um primeiro de muitos. Valeu, é um aprendizado. Espero que tenha gostado e, sem dúvida, faremos outros. Daniel, que eu agradeço. E antes que a gente caia, foi um prazer. Obrigado a todos os comentários aí. As perguntas a gente acabou não conseguindo responder, mas, bom, a gente sabe, tu sabes, né, Daniel? Estamos super próximos aí. Vamos conversar um outro dia com um pouco mais, né, de foco nas perguntas até que vieram. A gente pode preparar uma apresentação a partir do que veio aí. E desculpa, caiu algumas vezes aqui, uma vez tocou a ligação, outra vez foi o final, mas eu acho que de uma maneira geral a gente conseguiu conversar e eu estou à disposição, cara. Parabéns aí pelo trabalho e que continue essas rolhas aí de pandemia, que eu espero que acabe, que a gente consiga também fazer uma plataforma que talvez a gente não tinha antes como uma plataforma apta para isso, né? E certamente o convite do Dudu ajudou um pouco, né? Acho que o pessoal gostou bastante. Da próxima vez ele participa aqui do nosso diálogo aí. Tá bom? Sem dúvida, sem dúvida. Fantasiado de bus. Fantasiado de bus, certamente. Perfeito. Cheers, Rodrigo. Grande abraço, uma boa noite. Valeu. Muito obrigado. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal. Acho que travou.